Fala, meus amigos, tudo na paz? Meu nome é Herbert, eu estou aqui para mais uma aula de geografia para vocês, e nessa aula nós vamos refletir sobre as características da Austrália. Nessa aula nós vamos analisar e refletir sobre as características físicas, as características populacionais, como ocorreu o processo de colonização e também de povoamento, e por fim, por que a Austrália é tão rica e desenvolvida, está sempre entre os melhores países do mundo para se viver, segundo a ONU. Então vamos lá? Bom, o objetivo da aula: refletir sobre os aspectos físicos e naturais da Austrália, analisar as características econômicas e populacionais desse subcontinente. Aliás, a Austrália representa cerca de 80% de toda a Oceania. Refletir sobre o processo de colonização e como que esse processo influenciou na cultura e também na economia do país. Para começar, nós vamos dar uma breve verificada nos símbolos da Austrália. Essa é a bandeira da Austrália, o brasão de armas, e Canberra, que é a capital australiana. Linda, né? Muito bonita mesmo, apesar de ser muito pouco povoada, cerca de 250 mil habitantes apenas. Sydney, na Austrália, é a maior cidade de toda a Oceania e também a mais populosa, e é um verdadeiro cartão postal. Tem aproximadamente 4 milhões e meio de habitantes. Scott John Morrison é o atual primeiro-ministro. Ele foi eleito no dia 24 de agosto de 2018 e até hoje é o primeiro-ministro australiano. Vamos ver agora as características físicas. É considerado um país-continente com aproximadamente 7,7 milhões de quilômetros quadrados. É o sexto país do mundo em extensão territorial, ficando atrás da Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. É banhado pelos oceanos Índico e Pacífico. É subdividido em 6 estados: o Queensland, Nova Gales do Sul, Vitória, Austrália Ocidental, Austrália Meridional e a Ilha da Tasmânia, além de 2 territórios, o Território do Norte e o território da capital da Austrália, Canberra. Possui uma rica biodiversidade endêmica, tanto de fauna quanto de flora. Pela aquela questão da divisão dos continentes, ela ficou bastante tempo separada do restante dos demais continentes, e isso propiciou uma biodiversidade muito rica. E aqui nós temos alguns animais que só tem na Austrália, como o canguru, o koala, o crocodilo australiano, que consegue viver tanto em água doce como água salgada, chega até mais de 6 metros de comprimento. O diabo da Tasmânia, o ornitorrinco, a cobra marrom, altamente venenosa, está entre as mais venenosas do mundo. A propósito, das 10 cobras mais venenosas do mundo, estima-se que 8 delas estão na Austrália. E aqui, a cobra mais venenosa do mundo, a taipan do interior, que é a mais famosa cobra australiana, né? Uma única picada chegou a ser registrado 110 milímetros de veneno, o que seria suficiente para matar 250 mil ratos ou 100 homens, 100 seres humanos. Agora vamos falar um pouquinho das características físicas. A hidrografia. O país é relativamente pobre em rios, em razão dos climas árido e semiárido que dominam grandes extensões. Então, se você observar, a Austrália tem pouco mais de 60% de áreas de deserto, onde predomina o clima árido e semiárido. A bacia hidrográfica mais importante é do rio Murray, com o grande afluente, o rio Darling, que se localiza ao sul das planícies centrais. A porção centro-ocidental é rica em lagos, sendo o Lago Erie, com 9.583 km², o principal. Então aqui nós temos o Lago Erie, como vocês estão vendo, né? E aqui os rios Darling e o rio Murray são os dois principais. O rio Darling é o mais extenso, né? Mas a bacia hidrográfica dessa região é do rio Darling, né? Perdão, do rio Murray, né? E aqui tem a Cordilheira Australiana, a grande forma de relevo da região. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o relevo e a estrutura geológica. O escudo cristalino forma um extenso planalto cristalino, o Planalto Ocidental,
cujas altitudes variam de 300 a 600 metros e possui importantes jazidas minerais. Aliás, a Austrália é muito conhecida por ter grandes reservas de bauxita, minério de ferro e outras jazidas minerais metálicas, né? E também minerais metálicos como o urânio, que a Austrália tem grandes quantidades, está entre as maiores do mundo, o que proporciona um grande conforto econômico para o país. Ao longo do litoral se localiza a Cordilheira Australiana, como vocês estão vendo aqui no mapa, né? Na porção sul dessa cordilheira encontra-se um dobramento antigo chamado Alpes Australiano. Entre os Planaltos Ocidental e a Cordilheira Australiana tem as Planícies Centrais, essa região onde vocês estão vendo aqui, muito utilizado para a prática agrícola. E sobre o clima, pessoal? Predominam os climas quente e seco, ou seja, árido e semiárido, responsável por extensos desertos, como o Vitória, o Gibson e o Simpson. Esses tipos climáticos são responsáveis pela elevada amplitude térmica, como o que ocorre em Alice Springs, no território do norte, né, que pode chegar aí a 47 graus durante o dia e a menos 5 graus durante a noite. Então aqui no mapa vocês podem observar a região do Alice Springs. Toda essa região aqui, pessoal, é de deserto, tá? E que tem uma amplitude térmica muito grande. E essa amplitude térmica você consegue observar, né, durante o dia um calor muito intenso, chegando aí a 45, 47 graus. Durante a noite é frios, né, a temperaturas 0 graus, 2 graus, às vezes até temperaturas negativas. No mapa você também consegue observar a influência da maritimidade nas regiões próximas aqui do Oceano Índico e também do Oceano Pacífico, com o clima subtropical, né, que tem as 4 estações bem definidas, o temperado úmido também com as 4 estações bem definidas, o Mediterrâneo, onde se observa o inverno bastante úmido e o verão seco, né? Como o texto aqui está explicando o que eu acabei de falar, acabei de mostrar na imagem, tá? Essa região aqui, pessoal, onde o clima é tropical úmido, mas ao norte da Austrália, logo depois ao norte do Trópico de Capricórnio, tem as monções de verão, ou seja, durante o verão a chuva é muito intensa, podendo chegar aí facilmente a 100, 120 milímetros por dia de chuva, dependendo da época do ano, né? É muito forte durante o período do verão. Bom, aqui são algumas formas de relevo e também de biomas, são as savanas australianas, também conhecidas como bush. As florestas tropicais de altitude, aqui uma imagem do Parque Nacional do Springbrook, em Gold Coast, o Queensland. A região de Kimberley, muito famosa no norte da Austrália, uma região selvagem, pouco povoada, muito visitada por turistas do mundo todo. O Parque Nacional do Uluru Kata-Tjuta, nem sei se é assim que pronuncia mesmo, né? Típica paisagem dos Outbacks australianos. Os Outbacks é aquela designação pela qual o interior desértico da Austrália é conhecido. Então aquela parte mais central da Austrália, que é composta por deserto, é chamado como Outbacks. Bom, agora nós vamos analisar um pouquinho as características humanas e econômicas. E como já foi citado, a Austrália está entre os melhores países do mundo para se viver, segundo a ONU. Em 2018 foi registrado um IDH de 0,939, o terceiro melhor do mundo, atrás apenas da Noruega e da Suíça. A Austrália reveza o topo com esses países, né? Então é um país com uma economia absurdamente elevada e desenvolvida, com um PIB muito elevado se comparado à quantidade de habitantes. Gosto de insistir em minhas aulas que ter um PIB bastante elevado não representa riqueza para um país, mas o IDH é o que representa a verdadeira riqueza. A Austrália não tem um PIB tão elevado como o Brasil, como a China ou a Índia, mas no entanto, suas características como desenvolvimento tecnológico, índice de alfabetização, distribuição de renda, provê a ela um IDH que está entre os melhores do mundo, né? Algo que está apenas no sonho de países emergentes como o Brasil, a China e a Índia. Talvez chegamos lá algum dia, mas
há alguns anos para frente, né? Vamos entender um pouquinho o contexto histórico da Austrália. Em 1770, o capitão James Cook, da Inglaterra, tomou posse da Austrália em nome da coroa britânica. Em 1788, começa a ocupação e também a colonização da Austrália pela Inglaterra. Os ingleses eles se instalaram na Baía de Sydney. Durante muito tempo, a Austrália foi uma colônia penal inglesa. A primeira frota, com 11 embarcações e aproximadamente 1,3 mil pessoas, atracou no dia 18 de janeiro de 1788. Mais de 168 mil presos foram transportados para a Austrália, o que terminou em 1852 na costa leste e 1868 na costa oeste. Uma coisa bem interessante foi colocada aqui no último parágrafo, né? Ao cumprir a pena, que era em média de 7 anos, é claro que alguns tinham prisão perpétua, né? Os prisioneiros eles recebiam a sua liberdade e também terras para poder plantar e poder se desenvolver. Os habitantes originários da Austrália eram os aborígenes, os quais foram em sua grande maioria exterminados pelos ingleses. Atualmente, os poucos nativos eles vivem isolados na região dos Outbacks, nas regiões mais desérticas. Em muitas comunidades, o estilo de vida nativo reflete os valores adotados pelos povos colonizadores, pelos povos europeus, em especial os ingleses. Inicialmente, alguns fatores como a distância, a preferência pela América, a fauna endêmica é bastante complicado, né? Dragão de Komodo, diabo da Tasmânia, canguru, cobras venenosas, a questão da distância que era muito grande, né? Tudo isso desmotivaram a ida dos europeus até a Austrália entre os séculos XV e XVI. Por isso que a colonização foi tão tardia. A descoberta do ouro em 1851 mudou essa situação. Então o país passou a receber milhares de imigrantes, tanto ingleses como italianos, irlandeses, gregos, mas os principais mesmo foram os britânicos. Aqui eu tenho a imagem dos aborígenes australianos. Ok, imagem dos nativos da terra, né, e as suas tradições, como vocês podem ver. E algo bastante lamentável, né, foi a questão da dizimação dos povos australianos, né, como a Guerra Negra do século XIX, onde cada europeu ganhava 3 libras por negro capturado na ilha da Tasmânia. Olha que imagem bastante forte da época. Bom, vamos falar agora da concentração urbana. A população da Austrália está concentrada no sudeste, e as principais cidades são Sydney, Melbourne e Brisbane. Canberra, a capital, tem pouco mais de 350 mil habitantes, ou seja, muito pouco povoada. Então as principais cidades aqui, ó, na região mais a sudeste, né? Brisbane, Sydney, que é a maior e a mais populosa, Melbourne, tá? São as principais cidades. Tem ainda Adelaide e Perth. Os indicadores demográficos são absurdamente elevados. Então, os atuais indicadores socioeconômicos, como alto IDH, baixa taxa de natalidade, alta expectativa de vida, elevada renda per capita. Em 2015, a renda per capita da Austrália estava em torno de 56 mil dólares. Para vocês terem uma ideia, isso é quase 5 vezes a renda do Brasil, né? Fazem da Austrália uma nação moderna e desenvolvida. A economia é muito diversificada, com uma indústria ligada ao setor primário, com produção de alimentos, vinho, tabaco, com a exploração mineral e até as atividades que exigem grande tecnologia, como as indústrias de máquina, equipamentos, produtos químicos, metalúrgica, siderúrgica e etc. O setor terciário representa 71%, ou seja, grande desenvolvimento de tecnologia de ponta e também prestação de serviços qualificados. O setor secundário representa 21%, as indústrias, seguindo a média mundial, né? O setor terciário é o setor que mais cresce a nível mundial. E o setor primário, seguindo a tendência dos países ricos e desenvolvidos, é bastante baixo, com apenas 8%. Então, qualquer país rico do mundo vai ter um setor primário bastante baixo, que é a agropecuária e o extrativismo. Além disso, algumas das universidades australianas são consideradas grandes centros de pesquisa e estão entre as melhores do mundo, como a Universidade de Melbourne, que vocês estão vendo na imagem.
Na exportação, a Austrália exporta carne, trigo, lã, produtos minerais como a bauxita, o chumbo, o níquel, o manganês, ouro e prata. E nesses produtos minerais ela está entre as maiores produtoras do mundo. E aqui eu tenho um gráfico que mostra a questão das exportações até julho de 2019. Então é bem recente esse gráfico. O sistema político, pessoal, esse aqui é bem interessante porque você nunca ouviu falar no presidente da Austrália, porque não tem, né? Lá é uma monarquia parlamentarista, né? O inglês é a língua oficial do país e até a década de 1960, a Austrália e o Reino Unido mantiveram-se ligados militar e economicamente. A Austrália faz parte da Commonwealth, ou seja, Associação Voluntária de Estados Soberanos, ou a Comunidade Britânica de Nações. O país é uma monarquia parlamentarista, cujo chefe de Estado é a Rainha Elizabeth da Inglaterra, Elizabeth II, ou Isabel II do Reino Unido, né? E o chefe de governo é o primeiro-ministro, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? O Scott Morrison, primeiro-ministro australiano. E a Rainha Isabel II, ou Elizabeth II, dependendo da língua, se é saxã ou se é latina, a tendência, né? A Rainha da Inglaterra, hoje com 93 anos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. É um fórum econômico que foi fundado em 1989, tem a sua sede em Singapura e conta com 20 países mais a República Autônoma de Hong Kong, a província autônoma de Hong Kong, que fica na China. A Austrália está bem equipada para desempenhar o papel de potência média, no caso de uma evolução para um bloco econômico. A ideia é que a APEC ela evolua para um bloco econômico para o primeiro estágio, que é uma zona de livre comércio. A grande questão desse bloco econômico seria o Oceano Pacífico, como vocês estão vendo na imagem, que é muito grande, né? A influência grande dos Estados Unidos, tem uma influência econômica muito forte, os Estados Unidos, e também a China e o Japão, que é muito industrializado. Outros países, como o Peru, Chile, Papua Nova Guiné, Indonésia, Filipinas, são países que teriam uma certa complicação em se manter em nível de igualdade com esses países. Por isso que a complicação de subir para um bloco econômico. Bom, pessoal, é isso aí. Foi um vídeo bastante simples. Os slides que nós usamos em sala de aula está de acordo com o nosso material, o material utilizado do COC, né, do ensino médio. Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus e até a próxima.